Bom dia. Vamos então ouvir e considerar a palavra do Senhor. É para isso também que estamos aqui, não só para o adorar, para falar com Ele, mas também para ouvirmos a sua voz. É isso que queremos fazer. E hoje terminamos a nossa série sobre a igreja. Dar testemunho de Jesus, fazer discípulos. Primeiro desenvolvemos esta ideia de fazer discípulos olhando para dentro e vimos imensos temas ao longo da série. E na última ocasião, na reunião no Ecoparque em julho, começámos a olhar para fora, para aqueles que ainda não são discípulos. E considerámos o aspecto mais individual deste chamado, com o tema Somos Todos Testemunhas. Falámos sobre isso, desafiámos-nos todos a ser testemunhas. E vimos, porque testemunhar, para a glória de Deus, é Jesus quem o ordenou também. Quem deve testemunhar, e considerámos novamente que somos todos testemunhas e desafiámos-nos todos a testemunhar, e o que testemunhar, o que anunciar, e dissemos que o que temos a anunciar é Jesus, a sua pessoa, a sua obra, as suas virtudes e o prazer, a bênção da sua companhia. Hoje vamos desenvolver a ideia de multiplicação e plantação de igrejas locais, e queremos ver o chamado no seu sentido coletivo e comunitário. O chamado que nós, enquanto igreja, temos de levar o Evangelho longe. Se quando falamos a nível individual, dissemos que mesmo quando algum de nós sozinho fala, é a igreja que está a falar, muito mais agora, queremos focar a nossa atenção no chamado comunitário. Igrejas devem gerar igrejas. E não deixa de ser interessante até a nossa manhã aqui, porque temos a irmã Gersilene, originalmente é do Brasil, e no Brasil congregava numa igreja. O Evangelho chegou lá, como chegou aqui. Temos duas irmãs dos Estados Unidos que congregam e congregavam e voltarão pela graça de Deus a congregar nos Estados Unidos, onde o Evangelho também chegou. A nossa Susana está no Brasil também, onde o Evangelho chegou e continua a chegar. E temos o Prince lá atrás, da Nigéria, onde congregava e onde esperemos que tenha a oportunidade de voltar para adorar a Deus. O Evangelho está por toda a terra, porque igrejas geram igrejas. Antes de avançarmos no nosso tema, eu queria mostrar 3 imagens. Ricardo, podes colocar? O Ricardo está simultaneamente a fazer a tradução e a projetar. Está um bocadinho desfigurada, mas eu queria trazer esta imagem. Esta imagem, por ocasião da nossa reunião no Ecoparque, em que falámos sobre sermos todos testemunhas e dissemos que o nosso combustível, o nosso motivo é a glória a Deus, sem combinar, a Júnia e o Daniel estavam a ensinar às nossas crianças que o combustível certo não é sumo de laranja, a gasolina certa, o combustível certo para a vida, não é, crianças? É Deus. É Deus. Este trabalho, esta bomba de gasolina fantástica, elaborada pela nossa Gabi, está aqui para nos lembrar que o combustível certo para tudo enquanto igreja e para tudo na vida das nossas crianças e na nossa vida é Deus. Este é o combustível certo. Podes passar, Ricardo? Eu acho que consigo também. Consigo. E esta é a imagem que nós vimos na última ocasião que falámos aqui na igreja desta série, quando falámos de presbitério, de governo da igreja. Quando falámos desse aspecto, falámos de cuidar, falámos do ninho. E do propósito do ninho, da igreja enquanto ninho, é crescermos, é cuidarmos uns dos outros, certamente com responsabilidades diferentes, mas todos têm este privilégio e esta responsabilidade de participar neste círculo virtuoso que é dar e que é receber, que é ser igreja. E eu quero fazer uma pergunta aos pequeninos. Os passarinhos estão no ninho, eles crescem no ninho, e depois o que é que acontece aos pássaros quando crescem? O que é que acontece aos pássaros? Quem é que disse voam? Certo, crianças? Os pássaros voam. Eles estão no ninho, eles crescem no ninho, eles alimentam-se no ninho, recebem calor e eles voam. Esta é a nossa última imagem com a qual terminamos a nossa série, também de Bordal II, o autor do nosso guarda-rios ali em Estarreja e da imagem que estava anterior fixada em Leiria. Esta é a Oliveira do Bairro e mostra já um pássaro a voar. Eu acho que esta imagem é bem ilustrativa daquilo que nós queremos falar hoje. Porque nós estamos no ninho,
a falar além do ninho. Queremos ir mais além. Estamos no ninho para ser alimentados, para ganhar forças e capacidade para um dia voar. E quando voamos, esta imagem representa não só uma ave a solo a voar, mas em metade do seu corpo representa aquilo que no início nós falámos. Cada pecinha, cada bocadinho de plástico forma esta ave. Então, por um lado, ela está toda cinzenta, representando a sua individualidade. Por outro lado, mostra ali na parte de trás do seu corpo cada bocadinho de pedaço. É o pássaro sozinho que está a voar, mas é a identidade da igreja, é a igreja toda que está a voar. Era isso que eu queria simbolizar ao trazer esta imagem e queria lembrar a nós mesmos, quando algum de nós voa, é enviado, é a igreja que envia, portanto é a igreja também que vai. Ninguém voa sozinho. Voamos porque fomos alimentados no ninho e quando voamos, nem aí voamos sozinho. Vamos ao nosso texto, aos nossos textos. Sendo a missão fazer discípulos, como mesmo Jesus disse antes de ascender aos céus, antes de voltar ao seu trono, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Isto está nos diversos evangelhos, em todos eles. Eu li o que está em Mateus 28, 18 a 20, como também está em Atos dos Apóstolos, é o livro que vamos abrir. Nós já consideramos enfaticamente este versículo, que está no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. É algo, ser testemunha até aos confins da terra, é algo que implica obrigatoriamente a fundação de igrejas locais. Os novos crentes, nos lugares distantes de Jerusalém, jamais poderiam participar e congregar em Jerusalém. Antes, novas igrejas, muitas igrejas locais, deveriam surgir e deveriam ser edificadas. Tantas quantas as localidades alcançadas pelo Evangelho. De notar que o movimento, o fluxo, a verdade que acontece em Atos e com a igreja, com a fundação da igreja, é o distanciamento de Jerusalém. Se antes Deus fazia presente num lugar, no templo, Deus agora faz presente onde está o seu povo. E onde é que está o seu povo? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. E onde está o povo de Deus? Aí está Deus no meio do seu povo para cuidar e para abençoar, para habitar com o seu povo. A igreja, como lemos hoje em Efésios, pelo David, a igreja é o templo de Deus. Nós somos o templo, a habitação de Deus. Como de resto aconteceu, era necessário o estabelecimento de igrejas locais e isso veio a acontecer, como nós lemos em Atos. Esse livro que nós estamos a estudar às sextas-feiras, fica novamente o convite para se juntarem a nós. E aqui eu queria fazer uma mini viagem em parte do livro de Atos. Abram, por favor, no capítulo 8, onde vamos ler apenas 2 versículos. A partir do capítulo 8, o Evangelho vai por Samaria fora. Porquê? Porque após a pregação de Estevão, nós sabemos como é que aquela pregação termina. Termina com a morte, com o martírio de Estevão. E diz o versículo 1 do capítulo 8. Também Saulo consentiu na morte dele. Na morte dele é na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Por causa da morte de Estevão, foram dispersos os crentes, foram perseguidos e foram dispersos, espalhados pela Judeia e Samaria, à exceção dos apóstolos que continuaram a permaneceram em Jerusalém. Mas diz o versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. A palavra. No capítulo 9, Saulo converte-se, ou dito de outra maneira, é convertido, e passa a Paulo, o apóstolo. E nós lemos a meio do capítulo, no versículo 31,
9:31. Depois da conversão de Paulo, da conversão de Saulo, acaba a perseguição naqueles lugares que era fomentada por Paulo e diz-nos que assim, verso 31, assim pois as igrejas de toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, quero enfatizar, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Com a conversão de Saulo, Paulo, que rapidamente de perseguidor passou a perseguido, houve paz nas igrejas daquela região e elas se multiplicavam, cresciam e andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós vamos saltar o capítulo 10, onde tem a preponderância de Pedro na conversão de Cornélio, e vamos para o capítulo 11, onde vemos o início da igreja em Antioquia. Vamos ver como é que a igreja em Antioquia, já longe de Jerusalém, como é que o Evangelho chegou até ali. E vamos ler no capítulo 11, o versículo 19 em diante. 11, 19 em diante. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Vejam para onde é que foram dispersos os crentes. Para tão longe que foram dispersos. Eles, judeus convertidos, anunciavam nas sinagogas e nas comunidades judaicas. Só anunciavam a palavra a judeus. Mas, diz o 20, havia entre eles alguns varões, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Vimos como é que a igreja em Antioquia nasceu, pela dispersão, pela perseguição, e como depois chegou até aos ouvidos da igreja em Jerusalém, foi enviado Barnabé para auxiliar ali. Saltamos o capítulo 12, que mostra novamente perseguição em Jerusalém, com a morte de Tiago e a perseguição e a prisão também de Pedro. E chegamos a 13, ao capítulo 13, onde eu queria que parássemos, e onde mostra como é que a igreja em Antioquia, já com o ministério e com o trabalho de Barnabé, vivia. E o que aconteceu em Antioquia? Capítulo 13, versículo 1 até ao 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Até aqui os nossos textos, podem continuar com a Bíblia aberta em Atos 13. Notem o fluxo. A igreja está em Jerusalém, vem perseguição. Por causa da perseguição, na altura da morte de Estevão, a igreja é obrigada a dispersar-se por todos os lugares. Ao saírem das suas terras, das suas casas, anunciaram a palavra e plantaram igrejas em vários locais. Diz-nos com a conversão de Saulo, que perseguia a igreja. Diz-nos com a conversão de Saulo que houve paz e as igrejas ainda tiveram a oportunidade, com a paz, de se multiplicar e de crescer e viver em paz no temor do Senhor. E vemos como a dispersão foi tão longe que chegou a Antioquia. Chegou a Antioquia, já há gregos, já há gentios. Aí lemos que o Evangelho chegou mesmo aos gentios plenamente e uma comunidade foi plantada ali com vários gregos convertidos. Como a igreja em Jerusalém envia para ali Barnabé para apoiar. E vemos como esta igreja, que tinha capacitação de Deus, que tinha vários mestres, vários doutores, vários pregadores, como ela, sensível à voz de Deus, ouve o Espírito Santo e envia Paulo e Barnabé para fazer a obra
mais longe ainda, como está descrito no livro de Atos, como eles foram pela Europa e pela Ásia, pelo mundo conhecido então à volta do Mediterrâneo, levar o Evangelho de Jesus. Este é o fluxo. E com estes textos em nossa mente, nós queremos responder à pergunta: como surgiram e como surgem igrejas locais? Como surgiram e como surgem igrejas locais? Vou dividir em dois pontos. E o primeiro é sempre o primeiro. É Deus. Sempre Deus. As coisas começam por causa de Deus. Deus. Sempre Deus. Esse é o motivo. Como é que surgem igrejas? Porque é o plano de Deus. Como é que surgem igrejas locais? Como é que são plantadas? Porque é a ideia de Deus. A missão é de Deus, antes de ser nossa. E por ser de Deus, é nossa também. É a missão que Jesus nos confiou. E deu-nos esta responsabilidade e este privilégio de participar na edificação do seu reino. Como? Como é que Deus faz isto? Dois aspectos. Deus é soberano sobre as circunstâncias. Deus é soberano sobre as circunstâncias. Como é que a igreja saiu de Jerusalém? Através de um Deus soberano. Há uma igreja em Jerusalém que vive para a glória de Deus, que ama o seu Senhor, que vive na sua presença, que proclama o seu nome. Mas precisa de sair dos seus territórios. Precisa de levar o nome de Jesus mais longe a outros lugares. E era bom demais ser igreja em Jerusalém. Era bom demais o que estava a acontecer ali e nunca mais se repetiu. E a perseguição foi o meio usado por Deus, que controla a história, que controla as circunstâncias, para que a igreja fosse plantada noutros lugares. É isso que vemos em Atos 1:8, em Atos 8:1, em Atos 8:4, e é isso que vemos em Antioquia, quando vimos como é que aquela igreja começou em Atos 11. Deus planta igrejas controlando as circunstâncias. Foi isto que aconteceu ali no início. Deus trouxe perseguição através da pregação de Estevão, da inveja, da raiva daqueles religiosos que não podiam resistir à sabedoria, ao poder do Espírito manifesto naquele homem, através da ação de Deus pelo seu Espírito. E pela perseguição, Deus, controlador de tudo, Senhor da história, aquele que controla as circunstâncias, levou a sua igreja mais longe. Segundo aspecto, Deus planta igrejas, Deus faz nascer novas igrejas locais, falando à igreja. É o segundo aspecto que vemos já não em Jerusalém, mas já em Antioquia, quando vimos no capítulo 13. O Espírito diz: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 2. Deus, pelo Espírito, fez ouvir a sua voz em Antioquia. Fez ouvir audivelmente, de forma miraculosa. Eles ouviram mesmo a voz do Espírito, a voz de Deus. Uma igreja capacitada por Deus, uma igreja que serve o seu Senhor, ouve a voz de Deus. E o Espírito indica não só quem deve ser enviado, Barnabé e Paulo, como também indica qual é que é a missão deles, qual é que é a obra deles. No caso, ir mundo fora, pregar o Evangelho e estabelecer novas igrejas locais. Deus, sempre Deus. Deus podia fazer sozinho. Deus não precisava de nós. Mas Deus quer usar-nos a nós. Deus quer usar a sua igreja. E Ele decidiu que as pessoas haveriam de chegar à salvação pela pregação do Evangelho. Isso implica a pregação realizada por homens e mulheres. E implica a igreja em missão, levando e enviando pessoas para pregar o Evangelho noutros lugares. E aqui chegamos ao papel da igreja. Por um lado é Deus, sempre Deus em primeiro lugar, controlador das circunstâncias e aquele que fala à igreja, que comunica com o seu povo, que se faz presente e notório trazendo direção ao seu povo. Mas também a igreja, Ele pede que nós participemos. E Ele dá instruções para nós participarmos. E através destes textos que lemos, eu quero também listar alguns aspectos que devem estar na nossa mente para abraçarmos devidamente a missão que nos foi confiada. Porque igrejas devem gerar igrejas. Devem participar neste processo de plantação e de estabelecimento de novas igrejas locais de alguma forma.
Como? Como é que, enquanto igreja, participamos na plantação de outras igrejas? Ou respondendo primeiramente com o texto, como é que a igreja do primeiro século participou na propagação do Evangelho e no estabelecimento de novas igrejas? Ponto 1. Encarando as circunstâncias de forma correta. Encarando as circunstâncias de forma correta. Deus controla as circunstâncias. Nós somos chamados a encarar as circunstâncias de forma correta. Nós vemos qual foi a atitude dos crentes em Jerusalém quando foram perseguidos. Olhem que eles não foram perseguidos por causa da guerra. Podia ter sido. Eles foram perseguidos única e exclusivamente por quê? Por serem cristãos. Por amarem Jesus e anunciarem o nome de Jesus. E qual foi a sua atitude ao serem obrigados a deixar a sua terra e as suas casas? Eles não se entregaram nem ao desânimo, nem à revolta. Antes, eles aproveitaram a oportunidade e iam anunciando a palavra, anunciando Jesus pelos lugares onde passavam e nas terras onde se estabeleciam. Não se revoltaram, não se entregaram ao desânimo. Antes, como diz o texto que lemos e como dizem os textos que consideramos e que já lemos, eles, por onde iam, anunciavam a palavra e estabeleciam novas comunidades, novas igrejas. Então, se queremos participar enquanto igreja, o primeiro ponto é olhar para o que aconteceu em Jerusalém e ver a forma correta de encarar as circunstâncias. Segundo lugar, ouvindo a voz do Senhor. Deus não faz ouvir a sua voz ao acaso. Deus não faz ouvir a sua voz à toa. Mas em Antioquia há uma igreja sensível à voz do Senhor. Há uma igreja edificada na palavra. Nós vemos no capítulo 13, no versículo 1, que era uma igreja que tinha abundância de doutores, de mestres. Era uma igreja que valorizava a revelação de Deus, a palavra de Deus. É uma igreja que vive em íntima comunhão com o seu Deus. O versículo 2 diz que eles serviam e jejuavam. Servindo e jejuando. O que, bem sabemos, inclui oração constante. O jejum inclui oração constante e revela uma busca ativa pela presença de Deus e pela direção de Deus. É isto que o jejum é. É oração e intimidade com Deus constante e uma busca ativa, uma busca propositada pela presença de Deus e pela direção de Deus. Era uma igreja que queria mesmo ouvir Deus, que buscava ouvir Deus. Por isso, Deus falou. Eles buscavam a presença de Deus, buscavam a direção de Deus, buscavam a voz de Deus. Deus não faz ouvir a sua voz à toa, mas em Antioquia há uma igreja que ama a palavra, que o serve e que está em íntima comunhão com Ele, jejuando, orando e buscando pela sua presença. É assim que surgem novas igrejas através da igreja. Quando a igreja encara as circunstâncias de forma correta e quando ouve a sua voz. Em terceiro lugar, a igreja participa preparando e enviando. Preparando e enviando. Preparando, porque fazer discípulos começa dentro. Porque uma igreja que não esteja primeiro voltada para dentro, nunca estará apta a voltar-se adequadamente para fora. Já considerámos isso na série, no caminho até aqui. E estes textos, assim como o livro de Atos, revelam isso mesmo. Revelam isso claramente. Apego à palavra, oração, ceia, comunhão entre todos. E claro, é suposta uma preparação propositada, direcionada, àqueles que vão abraçar o ministério. Nós não vamos sair destes textos, mas o exemplo do trabalho de Barnabé em Paulo é claro, é notório disso mesmo. Barnabé investiu muito em Paulo, o mesmo que Paulo vai depois fazer, por exemplo, com Timóteo. E pede a Timóteo para fazer com outros. Transmite essas palavras a homens fiéis. Há uma preparação de outros para a obra a que devem desempenhar. Preparar, sim, para enviar. Para enviar, sim, para enviar. Uma igreja que envia para fora. Em primeiro lugar, seguindo o exemplo de Jerusalém, para abençoar outras igrejas. A igreja em Jerusalém, desde o início, fez isto. O Evangelho avançava por causa da perseguição, chegava a outros lugares e nós vemos que os apóstolos, ou iam eles lá, particularmente Pedro, ou iam eles lá, ou enviavam algum emissário, alguém em seu nome, para confirmar e edificar os crentes.
Um exemplo fantástico disso é o que acontece no texto que lemos em Antioquia. Quando, no capítulo 11, nós lemos que Barnabé é enviado por quem? É enviado pela igreja em Jerusalém. Barnabé é membro em Jerusalém. Barnabé é parte do ministério em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, como tem abundância, pode suprir aqueles que começaram há pouco tempo. Então envia Barnabé para desenvolver o seu ministério em Antioquia. E nós sabemos como ele foi importantíssimo ali. Não só com Paulo, mas com toda a igreja. Então, preparar para enviar. Preparar para enviar para fora. Para fora para onde? Para outras igrejas que precisam, seguindo o exemplo de Jerusalém, e para outros lugares onde não há igreja nenhuma, seguindo o exemplo de Antioquia. Preparando e enviando. Não podemos esperar que haja envio apenas pela perseguição. Não é preciso sempre Deus trazer perseguição para a igreja se multiplicar e sair das suas portas. Uma igreja que ouve o Senhor estará disposta a preparar-se e a enviar outros para outras igrejas e também para fora, para onde não há ninguém ainda. A igreja que ouve a voz do Senhor obedece, orando e jejuando de novo. Olhem para o capítulo 13, para o versículo 2 novamente. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E depois de ouvirem o Espírito Santo, o que é que eles fazem? Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É muito interessante este texto. Uma igreja que ouve a voz de Deus está disposta a ouvir a voz de Deus. E é muito interessante porque o Espírito falou, porque eles já serviam Deus e já jejuavam, já buscavam a presença de Deus. Mas ainda é mais interessante que o Espírito diz: é Barnabé e é Paulo. Tenho uma obra para eles. E a igreja não diz: está bem, vão embora. Mesmo quando o Espírito fala, a igreja tem cautela e ora e jejua outra vez. É o que aparece aqui. E não faz as coisas de qualquer maneira, impõe as mãos sobre eles como sinal de responsabilidade. É como quem acompanha, vimos isso na imagem do pássaro, é como quem se faz presente, é como quem está disponível para orar, é como quem está disponível para contribuir. E Paulo acabava uma viagem missionária e voltava à igreja de Antioquia, prestava contas. É como quem envia com critério, com responsabilidade e pronto para pagar o preço, para suprir, para dar apoio. E é muito interessante como acaba o texto dizendo que eles foram enviados por quem? Assim, estes enviados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que enviou, mas foi a igreja que os enviou. Os dois a trabalhar num só, completamente ligados, completamente conectados. A igreja envia, o Espírito Santo envia, ambos enviam juntos. Então, encarar as circunstâncias de forma correta, ouvir a voz de Deus, preparar e enviar para locais onde há necessidade, para igrejas que precisam, e enviar para locais onde ainda não há nada. E não vamos aos textos que o afirmam, mas podemos com toda a segurança acrescentar. Outra forma de participar é, estando preocupado e em comunhão orando, e estando preocupado e contribuindo. Orando e contribuindo. Aqui o exemplo de Paulo é extraordinário. A sua prontidão deve ser imitada. Paulo era o primeiro a ir e era também o primeiro a orar e a pedir oração. Lemos nas suas cartas: por esta causa me coloco de joelhos. Orem por mim para que as portas sejam abertas para pregar o Evangelho. Paulo era o primeiro a ir, mas era o primeiro a orar e a pedir oração. E nós devemos imitar isto. Paulo é o primeiro a trabalhar com as suas mãos, se necessário for, mas também é o primeiro a pedir sustento para os outros, se for preciso. Também lemos isso nas suas cartas. Outra forma de participar, não vamos às cartas de Paulo, mas é esta: é orar e contribuir. Como Paulo, aquele que foi e que foi mais, surge como um grande exemplo de oração e de contribuição, de pedido de oração e de pedido de sustento também. Deus, sempre Deus, soberano sobre as circunstâncias e aquele que fala à igreja. Deus, sempre usando a sua igreja.
capacitando para se encararem as circunstâncias de forma correta, fazendo ouvir a sua voz e fazendo que a igreja ouça a sua voz, fazendo que a igreja prepare e envie, sim, prepare e envie, para fora, para outros locais, para outras igrejas e para local onde ainda não há igreja nenhuma, e sim, mexendo nos corações, para que haja oração, intercessão e sustento, contribuição. Concluindo e aplicando à nossa realidade aqui em Pardelhó. Deus sempre cumprirá o seu plano. Isso é absoluto. É mais certo do que eu estar aqui à vossa frente. Deus sempre cumprirá o seu plano. O Evangelho de Jesus vai chegar a todos os cantinhos da terra. Vai chegar a todos os cantinhos. Só depois é que vem o fim. E para isso Deus vai usar a sua igreja. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Nunca foi diferente daqui para trás. Os últimos 2000 anos mostram isso. Deus vai usar a sua igreja. Ou alterando as circunstâncias para sacudir o nosso conforto e a nossa apatia. Ou falando de tal forma que nós consigamos ouvir a sua voz. Deus vai cumprir o seu plano e a igreja vai chegar a todos os cantos. E Deus vai usar a igreja para isso. Não vai usar anjos. Nem pedras. Vai nos usar a nós. Mau, muito mau, é se nós não fizermos parte ativa desta missão. Porque Deus está em missão e vai cumpri-la. Como crentes, e mais particularmente como igreja, como corpo aqui em Pardelhó, estamos cientes da responsabilidade a que somos chamados. Nós devemos participar neste processo de plantação de igrejas locais, de estabelecimento de novas igrejas locais, de alguma forma, certo? Por isso o Evangelho chegou aqui. Por isso temos uma congregação aqui. Alguém pagou o preço, alguém ouviu a voz de Deus. Como é que podemos fazer isso? Encarando as circunstâncias de forma correta. Estamos dispostos a encarar as circunstâncias que surgem, como a pandemia, ou algo pior, que pode vir, como uma oportunidade para a proclamação do Evangelho e expansão da igreja? Estamos dispostos a deixar as desculpas e passar a ver as oportunidades que Deus traz quando as circunstâncias mudam? A igreja no início foi exemplo disso. Perseguição. Propagamos o Evangelho. Paulo converte-se. Agora temos paz. Propagamos o Evangelho. Quer haja paz, quer haja turbulência, deve-se olhar para as oportunidades, encarando as circunstâncias de forma correta. Em segundo lugar, ouvindo a voz de Deus. Em Pardelhó há uma igreja sensível à voz do Senhor. Em cada casa, em cada vida, há ouvidos voltados para o alto. Há uma igreja que busca ativamente a presença e a direção de Deus. Nós estamos dispostos, enquanto igreja, e individualmente também, a buscá-lo mais. A buscá-lo mais. Especificamente neste assunto. O que é que tu queres de nós, Senhor? O que é que tu queres de mim? Usa-nos, usa-me. Em terceiro lugar, preparando e enviando. Como igreja, isto é, todos nós, tu também, estamos dispostos a pensar em preparar pessoas específicas para o ministério, a investir nisso. Seremos abençoados por isso. Certamente, se fizermos assim, seremos abençoados, como temos sido de resto. Mas devemos também estar preparados para perder. Coloco perder com aspas. Isto é, para enviar. Estamos dispostos a pensar nisso. Porque não se faz isso de um dia para o outro. Estamos dispostos a pensar nisso. Estamos dispostos a considerar enviar para fora para abençoar outras igrejas, como fez Jerusalém. Estamos dispostos a imitar o exemplo de Jerusalém, que é ver necessidade noutros locais que amam o Senhor, que servem o Senhor, mas que precisam de ferramentas, precisam de recursos. Estamos capazes e dispostos a pensar e a orar sobre imitar Jerusalém e enviar para outras igrejas, para outras regiões. Estamos dispostos a parar para pensar, buscar a direção do Senhor, a preparar-nos para enviar pessoas para onde não há igreja nenhuma, como fez Antioquia. Estamos dispostos a pensar em enviar com responsabilidade,
impondo as mãos. Isto é, sustentando e acompanhando. Sem ser às pressas ou de qualquer forma, mas jejuando e orando, sabendo e certificando-nos mesmo que é o Espírito que está a dar a tarefa e que está a levantar a pessoa. Por último, estamos nós dispostos a participar das preocupações, das aflições, de joelhos dobrados em oração? Estamos nós dispostos a contribuir mais? A pergunta que se coloca é: tu oras pela seara? Jesus ensinou a orar sobre a seara. Ela está branca, está preparada para a ceifa e faltam obreiros. Tu contribuis. Nós, enquanto igreja, oramos especificamente sobre isso. Buscamos orientação de Deus para nos abrir os olhos para ver as necessidades dos outros e oramos por isso. Contribuímos para isso. Porque a verdade é esta: se não somos capazes de orar e contribuir, jamais seremos capazes de ir ou de enviar. Se não somos capazes de orar e de contribuir, certamente não somos capazes de ir ou de enviar. Que o Senhor, o Rei de toda a glória, bendito e gracioso Deus, o qual nos amou a ponto de entregar o seu Filho, Jesus, o nosso Salvador, nos desafie e pelo poder do seu Espírito nos mova e leva a participar mais e melhor na missão que nos confiou. Que nós possamos ser testemunhas de Jesus, em Pardelhó, pelas terras da Ria, até aos confins de Portugal e do mundo. Vamos voar, como aquela imagem que o Ricardo pôs aqui novamente, que nós possamos voar, como igreja, como esta imagem ilustra, que nós possamos participar da missão que o Senhor nos tem confiado.